Presente na cúpula de chefes de Estado do Mercosul, no Paraguai, Lula discursou em duas partes. Na primeira, o petista seguiu o roteiro, sem improvisos ou frases mal colocadas, mas, ainda assim, mandou recados claros. Nem sempre avançamos na velocidade que desejamos, mas o Mercosul permanece como o principal espaço institucional em uma região cada vez mais polarizada. O projeto de integração sul-americano deve estar acima de qualquer divergência ideológica. E voltou a insistir na narrativa de golpe de Estado. A democracia voltou a ser ameaçada no mundo todo. Em nossa região, não é diferente. No Brasil, os extremistas pensaram até em planejar um golpe de Estado. Rede de desinformação continua desvirtuando o debate público e tentando enfraquecer a confiança nas instituições. Livre das amarras de um discurso calculado, Lula aproveitou o tempo para vender seu peixe progressista a uma cúpula majoritariamente conservadora, em nome, claro, da democracia. Eu, aos 80 anos, com vitalidade de um jovem de 20, vou concorrer pela quarta vez à presidência da República do meu país. E vou concorrer às eleições para poder garantir que o Brasil mantenha-se como um país democrático, porque não é possível a gente imaginar, irresponsáveis governando um país de 215 milhões de habitantes. Fabi Barroso, começo por você, tá? Então, falas do presidente Lula aqui no nosso chat, pediu para a gente ligar o tradutor. Realmente, a gente tem muita dificuldade de entender o que o presidente da República fala. Mas, vamos começar aqui pelo finalzinho. Ele disse que ele vai concorrer agora, vai tentar, né, essa reeleição no final do ano, de acordo com ele, em nome da democracia, para garantir que a democracia continue no nosso país. Realmente, aí a gente precisa entender se de repente é uma democracia trans. Eu quero chamar a atenção também para outra fala dele ali, alfinetando, né, falando que há uma crítica às instituições. Importante separar esse trigo do joio. As críticas não são às instituições, embora fossem, seria legítimo ainda assim dentro de uma democracia. Mas as críticas são aos abusos de poder e os abusos são cometidos por pessoas. Sendo pontuados, inclusive, com a lei, né, para mostrar que esse abuso de autoridade é verdadeiro. Eu achei interessante na parte formal aí que ele disse, vou abrir aspas para ele, pensaram em planejar um golpe de Estado, fecha aspas. Olha só o Lula criminalizando o pensamento, gente. Porque pensar, você pode pensar em qualquer tipo de crime, né? Não se criminaliza pensamento, né? Então, é importante isso. No discurso oficial do Mercosul, vamos apontar, então, que Lula e sua equipe avalizou a criminalização do pensamento, né? Isso tem que ficar bem claro, porque isso mostra o que nós estamos falando de governo Lula. Quando ele fala, né, de democracia, ele fala que ele vai se candidatar, ele critica o Trump, ele fala que a América do Sul não tem dono. Quando ele faz todos esses apontamentos, o que ele está fazendo? Exatamente o que ele acabou de condenar. Ele está usando o Estado brasileiro para colocar uma posição ideológica, não buscar pontes reais que tragam bons resultados ao Brasil, isolar o Brasil dentro da América Latina com uma ideologia contrária, inclusive dos países aí que a maioria se tornou conservador, e mostrando que o discurso dele, quando ele disse que ele parece um jovem de 20 anos, ele não tem nenhum amigo ali que diga a verdade para ele. Mas o problema é que ele está fazendo isso no Mercosul, que poderia, né, trazer bons resultados se não fossem travados e não vai sair. Com ideologia e com a questão aí também desse uso, né, partidário. O que a gente vê é um discurso partidário eleitoral na cúpula do Mercosul. Lembrando que Milei não foi, né? Mandou aí o chanceler e alegou lá que tinha compromissos mais importantes. Então, o principal país, né, em amizade com o Brasil, que é a Argentina, não compareceu.
Berê, também quero te ouvir a respeito, então, algumas falas que aconteceram do presidente Lula lá no evento do Mercosul. Eu quero chamar a atenção justamente para essa questão da idade, né? Ele diz o seguinte, 80 anos, hein, Berê? Mas com vitalidade de 20 anos. Bom, a gente sabe, inclusive, que ele está enfrentando um tratamento, ninguém sabe ao certo qual é a gravidade aí dessa doença que ele vem enfrentando. Há bastante sigilo em relação ao próprio grau de senilidade, se ele está senil ou não do presidente Lula, enfim, dessa questão da doença. Também vale ressaltar, o Flávio Bolsonaro tem praticamente metade da idade dele e essa questão já foi abordada, inclusive, pela imprensa internacional. Essa é, inclusive, Geise, uma das preocupações aqui de quem está gerenciando, né, coordenando a campanha, a pré-campanha do Lula. O câncer que ele está em tratamento, câncer de pele, a princípio é isso que nós soubemos já no dia em que ele ia fazer a primeira sessão, né, de radioterapia. Então a gente percebe que há uma preocupação em esconder, caso ele tenha aí problemas de saúde mais graves, eles vão tentar abafar de todas as formas para que isso não impacte, não gere um impacto negativo do ponto de vista eleitoral, né? Vira e mexe, ele também aparece fazendo uma corridinha, enfim. Bom, mas queria comentar em relação à fala dele nesse encontro do Mercosul, quando ele fala sobre a manutenção no poder, né, do Partido dos Trabalhadores para garantir a democracia. E aí me veio alguns questionamentos, né, porque ele já disse que a democracia para ele é relativa. E aí sim, começa a fazer sentido, porque que democracia é essa que torna o seu principal algoz, opositor político, inelegível, né? E aí vocês vão falar, olha, mas a decisão foi do Supremo Tribunal Federal, mas a própria primeira-dama, Rosângela da Silva, em um encontro com o ministro Alexandre de Moraes, deu aquele tapinha nas costas, né, e falou, o senhor é um grande parceiro. O que a gente entende nas entrelinhas, né? Então essa democracia relativa que tirou o Jair Bolsonaro, que deveria estar concorrendo agora às eleições, inelegível e preso. Há exemplo de democracias relativas, como a Venezuela, que também tirou do páreo a Maria Corina Machado. Ela saiu do país, caso contrário, estaria presa, assim como o ex-presidente Jair Bolsonaro se encontra nesse momento. E a gente questiona também, né, Geise, que democracia é essa que prende senhoras de idade, idosas, né, que tira tudo que elas têm ali, mesmo que ainda tenham uma liberdade concedida, monitoradas por tornozeleira eletrônica, tendo suas aposentadorias canceladas, porque ousaram questionar um processo eleitoral, né, e a sua maior arma foi o quê? Bíblias embaixo da mão, pedindo a Deus? Eu sou aqui de Brasília, eu cheguei a fazer várias reportagens ali no QG, do Distrito Federal, e elas não pareciam ser pessoas criminosas, não ofereciam nenhum tipo de perigo, né? Então essa narrativa do golpe, da tentativa de golpe de Estado, não cola, né? Não cola. A gente sabe que hoje nós vivemos num regime de exceção, e é por isso, né, esse aparelhamento que nós tivemos pelas indicações do Partido dos Trabalhadores, e aí a preocupação porque nós estamos num processo eleitoral e o próximo presidente da República vai indicar 4 ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso tem um impacto político. Infelizmente, né, quando os interesses políticos entram ali pelas portas dos fundos dos tribunais, a liberdade, a justiça sai pela janela. Né? Não dá para conciliar tudo isso. Então, o Lula, do ponto de vista de saúde, para finalizar, né, esse comentário, me faz pensar o seguinte, talvez ele esteja, né, vivendo fora da realidade ou esqueceu como é que está o nosso país. O Ivan Kleber, agora há pouco, estava falando, né, sobre a mídia internacional, como eles estão vendo o Brasil. E ele teve a pachorra hoje lá no encontro do Mercosul, a pachorra de dizer que o Brasil está no seu melhor momento da economia. Veja só, você que está nos assistindo, você vai no supermercado, o que você faz com R$100? Você consegue sair de lá pelo menos com umas 2 sacolas cheias? Duvido muito, né? E esse tipo de fala parece que ele esqueceu da realidade. Talvez esteja com amnésia, mas um problema de saúde que talvez a sua equipe, a coordenação dele ali, quem coordena a equipe dele, melhor dizendo, talvez esteja o orientando, né? Para não falar sobre isso. Mas a impressão que passa é que ele está meio esclerosado mesmo. Ou vivendo fora da realidade, Geise.